Tem Deus a nos falar nesta noite. Glória a Deus. No telão, a mensagem de hoje: vendo e vivendo as manifestações da soberania de Deus. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Senhor Jesus, Deus soberano, Deus que é o Todo-Poderoso, o Senhor de senhores, o Rei de reis, o Deus que vela sobre a tua palavra para a cumprir. O Deus que nos dá a visão, o Deus que nos revela a sua visão e que nos ensina a andarmos rumo a esta visão. Senhor, eis-nos aqui para ouvir a tua voz, para proclamar as manifestações da tua soberania, Senhor. Manifestar, ó Deus, com as nossas vidas a tua glória. Viver na plenitude do teu evangelho, Senhor. De fato, por cabeça nesta terra e não cauda. De fato, estarmos por cima e jamais por baixo. Termos para emprestar e não tomar emprestado. Vivermos, Senhor, na saúde perfeita. Vivermos na alegria completa. Vivermos, Senhor, aquilo que tu tens, a herança dos santos. Nós não abrimos mão disso, Senhor. Nós vamos lutar. Nós vamos nos empenhar, nós vamos nos esforçar para vermos o que nunca vimos, para viver o que jamais vivemos. Porque para isso o Senhor está nos preparando, para isso o Senhor está nos moldando, para sermos de fato a tua igreja nesta terra, a igreja gloriosa, a igreja sem ruga, a igreja sem mácula, a igreja madura. Uma igreja que cresce dia a dia na tua graça e no teu conhecimento. Uma igreja que anseia mais de ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por este momento precioso, em que nós vamos ouvir a tua voz, em que nós vamos ouvir o teu Santo Espírito a falar ao nosso espírito, nos dando a direção, nos guiando, nos falando, ó Deus, aquilo que tu queres para este lugar, para as nossas vidas. E em paz, Senhor, estamos prontos para te ouvir, com o nosso coração aquietado nesta hora. Nos abrimos para a tua voz, nos prostramos diante de ti, com olhos iluminados pelo teu Santo Espírito, para entender e compreender a tua vontade, Senhor. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a tua. Por isso eu te peço, ó Deus, com temor, com santo tremor, com humildade e submissão total a ti, Senhor, eu te peço. Que eu seja um instrumento de valor nas tuas mãos. Que o Senhor use a minha voz, as minhas cordas vocais, o meu intelecto, os dons do teu Espírito, ó Deus, que estão manifestados em mim, para edificar a tua igreja, para ativar a fé do teu povo, Senhor, para dar a reta direção à tua igreja, mostrar às tuas ovelhas o reto caminho.
É o que eu te peço, Senhor, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja seja, dia a dia, cada vez mais forte na tua palavra, Senhor, e no teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, minha querida e amada esposa, bendita e abençoada pastora. Te amo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, ovelhas preciosas do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que são salvos e salvos para sempre por meio daquele que nos amou, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Jesus e o seguir. Amados, todas as pessoas na face da terra entraram em 2019. E todas elas, sem exceção, estão indo para algum lugar. As pessoas estão trilhando um caminho. Algumas desejam chegar em algum lugar, outras não desejam nada, outras estão simplesmente indo por ir, estão naquela ideologia do pagode, deixa a vida me levar, e nós não estamos aqui neste pensamento aqui. Isso aqui não é pagode, isso é palavra de Deus para nos dar direção de vida para 2019. Por isso nós temos uma palavra profética que nos dá o norte, que nos dá o rumo durante todo o ano, para onde Deus nos quer levar, onde Deus nos quer ver chegar. Então importa saber que nós estamos trilhando um caminho dado por Deus. Isso não é humano, isso não é a vontade do homem, isso não é o querer de alguém, mas sim a vontade de Deus. É uma visão dada por Deus, pelo soberano, pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso. Então este caminho nos levará a algo grandioso, a um lugar de destaque, pois é isso que Deus deseja manifestar, a sua glória através de nossas vidas. E você diga amém. Então, através da sua igreja, Deus quer mostrar o seu poder. Deus deseja que outras pessoas também o vejam através de nossa vida. Através de nosso viver, Deus quer atrair outros. Então, amados, é Deus quem realiza tanto o querer como o realizar. E cabe a nós o que, pastor? Cabe a nós crer e falar. Diga, crer e falar. Então isso cabe a mim. Cabe a nós que estamos vivendo por fé. Crer e falar, confiar e jamais desistir. Eu não posso jamais sequer pensar em desistir do meu chamado. Quem confia, não duvida. Diga isso, quem confia, não duvida. Então, se alguém duvida, esse alguém não crê. Esse alguém não confia. Então, seguir firme na visão exige coragem, exige esforço
físico, exige ânimo, exige entusiasmo, exige disposição e determinação. Então, quando assim nós enfrentamos algum desafio, nós enfrentamos qualquer levante que venha sobre a nossa vida, amado, eu tenho a certeza da vitória. Porque a nossa confiança, ela nos dá a certeza de que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mas eu preciso andar desta forma, com coragem, com o esforço físico, com o ânimo, com o entusiasmo, com a disposição, com a determinação. Porque se eu me entrego a uma fraqueza da carne, amado, como que eu posso ter certeza de uma vitória? Como que eu vou ter certeza que eu sou mais que vencedor? Porque as setas vêm, os dardos do inimigo vêm sobre a minha vida. Então eu preciso guardar a minha mente, eu preciso guardar os meus pensamentos. De que forma? Dessa forma, com coragem, com esforço, com o ânimo, com o entusiasmo. A firmeza na visão, ela traz mais intimidade com Deus. Então nós não podemos esfriar com Deus. Pelo contrário, nós temos que aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Porque a firmeza na visão, ela nos leva a um compromisso responsável com Deus. É isso que a igreja precisa ter. Compromisso responsável com Deus. Então, é a frase do nosso bispo Fernando. Algumas pessoas são treinadas para viver a palavra e outras são treinadas para frequentar a igreja. Então as que são treinadas para frequentar a igreja, elas não são responsáveis, não têm um compromisso responsável com Deus. Elas simplesmente frequentam a igreja. Então, amados, nós temos que ter a frequência nos cultos, temos que ter a frequência nos cultos de oração que nós vamos trazer com mais responsabilidade para a nossa vida, porque Deus quer uma igreja que ora. Nós vamos ter uma vida de oração no lar. Nós precisamos disso, nós precisamos ter o hábito de oração no lar. Uma vida de comunhão com os santos, uma vida de compromisso com a igreja. Porque nós estamos aqui separados por Deus. Então, quando eu entendo isso, meu pensamento tem que mudar. Quando eu entendo que foi a soberania de Deus que me escolheu, a coisa muda. Porque as pessoas estão aí fora no pensamento do livre-arbítrio. Não, eu estou buscando a minha salvação. Eu decidi ir para a igreja. Eu decidi aceitar Jesus. Não, o eu não existe nisso tudo. O que existe é a soberania de Deus. Então, quando eu entendo esta soberania de Deus na minha vida, então eu preciso entender que eu tenho que ser totalmente separado para Cristo. Amém? Então a igreja tem que viver este ano com foco. Diga, eu tenho que viver com foco. Amém. Pastor, qual vai ser o foco? Vai ser ver e viver as manifestações da soberania de Deus. Este vai ser o foco. Então você vai viver com foco. Amado, não pense você que você vai vir aqui para o culto e você não vai ser chacoalhado. Porque Deus vai nos chacoalhar o ano todo. Porque Ele quer uma igreja ativa. Ele quer uma igreja envolvida com a profecia. Ele quer uma igreja que ande alinhado na visão daquilo que Ele disse para a sua igreja. Então, amados, ainda nós não estamos aqui com a faixa, não estamos aqui com a profecia, em breve estará, mas a profecia já está no coração. A profecia já entrou no nosso coração no dia 31 aqui, quando, pelo Espírito, ela foi dada à sua igreja. Então nós precisamos entender isso, que o Senhor requer
de nós, nós vamos entregar. Aquilo que o Senhor requer de nós, amados, nós vamos nos despojar. Nós vamos entregar. Nós vamos fazer aquilo que Deus diz. Nós não vamos relutar. Nós não vamos questionar. Nós não vamos ficar de mimimi. Nós vamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Para que o Senhor se agrade de nós, amados. E que mais e mais as manifestações da sua soberania apareçam sobre esta igreja. Apareça sobre a nossa vida. Porque o que o Senhor tem é grande. O que o Senhor quer realizar é algo grandioso. Então Ele deseja ver a firmeza em nós. O Senhor quer um povo determinado a viver no foco, a realizar a visão. Ele quer ver determinação. E nós não podemos esmorecer. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Diz a palavra: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm? Amados, isso é tremendo. Os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, você tem que ser melhor. Você tem que ser o melhor. É você quem deve levar o prêmio. Diga: sou eu que tenho que levar o prêmio. Estou gostando, hein? Estou gostando. Glória a Deus. Assim como imagina a sua alma, assim Ele é. Paulo diz: olha, correi de tal maneira que o alcanceis. Então Deus quer te ver no topo. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: Deus quer te ver no topo. Deus quer te ver no topo. Deus quer te ver no topo. Por cima e não por baixo. Deus quer nos recompensar, igreja. Então Deus não quer uma vida medíocre. Não, Deus não tem isso. Deus não quer uma vida na mesmice. Deus não quer religiosidade. Sempre digo aqui: entra ano, sai ano. Entra ano e sai ano. O que nós mudamos? 2018. O que a nossa vida mudou em 2018? E o que vai mudar agora, em 2019? Não pode prosseguir do mesmo jeito. Pastor, mas já mudou muito. Tem muito para mudar ainda, meu querido. Creia nisso. Tem muito para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ou seja, o atleta, ele tem disciplina. Ele tem o domínio ali, ele do foco, porque ele busca uma vitória terrena, ele quer uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Tudo na nossa vida aqui, amados, tem implicação na vida eterna. Tudo na nossa vida vai implicar na glória. Então você tem que ter domínio próprio, você tem que ter esse foco, você não pode se deixar dominar, você não pode se deixar ser manipulado pela vontade do outro. Eu sempre digo isso: o outro não pode me dominar, o outro não pode me manipular. Porque eu tenho que ter o domínio sobre mim, eu tenho que ter o meu pensamento bem firmado. Amados, se eu dependesse de outros para estar aqui, eu não estaria. Então eu preciso entender de que forma eu estou correndo. Como eu estou correndo? Me apoiando em outros ou focado na visão? Toda voz que chega aos nossos ouvidos chega com algum objetivo.
Paulo diz isso, que há muitas vozes no mundo e cada uma delas com sentido, com objetivo. Mas só a voz de Deus tem o objetivo certo para a tua vida. Tudo que nós fizermos aqui vai refletir na glória, irmão. Creia nisso, entenda isso. Porque a nossa vida já é celestial. Então tudo que nós realizamos vai refletir na glória. Nós vamos dar contas a Deus, nós vamos receber galardão, ou não, mediante aquilo que nós fazemos com o corpo. Então eu preciso tomar muito cuidado para não desobedecer a Deus. Porque tem pessoas que querem viver sem serem incomodados. São filhos de Deus, são salvos por Jesus, mas não querem mudar, não querem aceitar as mudanças, não querem mudar os pensamentos, querem continuar naquela vidinha. E às vezes a palavra que ouve aqui chega a incomodar. Vou dizer algo para você, é desobedecer a Deus. É desobediência à palavra de Deus. Porque se Deus vem e diz para mim aquilo que Ele quer para mim, eu tenho que dizer, sim, Senhor, amém. Se eu contendo com a palavra, eu estou contendendo com Deus, eu estou em pecado e vou ser corrigido, disciplinado ou até açoitado. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que Deus diz para a minha vida, aquilo que Ele quer para a minha vida. Se é Ele que está dizendo, não é uma opção. O povo do deserto Ele deu a opção. Para nós Ele não dá opção, porque Ele nos chamou para viver um pacto de melhores e superiores promessas. Então lá no deserto Ele deu a opção, olha, eu te proponho hoje a bênção e a maldição, vê o que vocês querem. Para nós, não tem opção. Para nós é mudar ou mudar. É crescer ou crescer. Não tem meio termo. Nós temos que chegar à perfeição com Cristo. Porque nós temos que ser imagem e semelhança daquele que nos criou. Aquele que nos chamou, aquele que é o primogênito entre os irmãos, que é Jesus. Então, meus amados, ouçam. A palavra de Deus muitas vezes diz assim, não vos inquieteis, não andeis ansiosos. E está lá o Filho de Deus ansioso. Está lá o Filho de Deus inquieto. Está lá o Filho de Deus preocupado. Ouça, está pecando. Está em pecado. Mas pastor, é uma fraqueza minha. Amado, você tem o poder de Deus para destruir isso na sua vida. Você tem o poder de Deus para dizer, chega! Basta! Para que você obedeça ao Senhor e agrade ao teu Deus. Porque Deus tem prazer, amado, de encontrar um filho que recebe a palavra e diz, é isso que eu tenho que ser, é isso que eu tenho que viver, é assim que vai ser daqui para frente. Então, eu tomo, amados, as rédeas da minha vida. Eu tomo o controle da minha vida segundo a palavra do Senhor. Não pelo meu intelecto, não pelo meu pensamento, não pela minha força e minha sabedoria, mas por aquilo que Deus diz a meu respeito. Então as coisas começam a mudar na minha vida. As manifestações da soberania de Deus começam a aparecer a meu favor. Eu começo a ver o agir de Deus dentro da minha casa, eu começo a ver o agir de Deus no meu trabalho, eu começo a ver o agir de Deus na minha vida pessoal. No meu casamento, na minha vida com os meus filhos, na minha vida com os meus pais, tudo começa a agir a meu favor, porque Deus vem em mim o que? Obediência. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para refletir a glória de Deus. Amém? Cuidado com o que chega aos teus ouvidos. Cuidado que muitas vozes vêm. E todas elas com objetivo. Todas elas. Só a voz de Deus tem a direção. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu. Olha Paulo dizendo. O que ele estava dizendo? Assim também corro também eu. Como? Correndo para levar o prêmio.
O que ele diz lá no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então nós estamos buscando a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Um crente que vive sem meta nessa terra, amado, não chega em lugar algum. Vai correr também junto com os outros, porque Paulo diz que todos que estão no estádio estão correndo. Estão correndo. Mas você pode ver, amados, que a maioria dos crentes estão cansados. Sabe por quê? Corre sem meta. Só estão aí correndo. Estão loucos, disparados, correndo. E aí você encontra, e aí, tudo bem? Não está bem não, estou numa luta, estou numa prova, nossa, estou passando pelo fogo. É o filho que não sei o quê, é o marido que não sei o quê, é a esposa não sei o quê, é o genro, é a nora, é só destruição. Por quê? Não se tem meta na vida. Então, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então correr sem meta cansa, desgasta. Não vai se ver nenhum resultado, não traz nenhuma satisfação. É ter somente frustrações. Mas quando eu corro com meta, eu até posso me cansar. Mas a satisfação de receber o prêmio é algo maravilhoso. A sensação de receber o prêmio me incentiva a correr novamente. Então eu estipulo uma meta e vou correr para realizar esta meta. Vou alcançar esta meta, porque tudo que eu projetar no Senhor será bem sucedido. Então eu vou alcançar, vou ter esta sensação maravilhosa de realização, de satisfação, e vou parar nessa. Tenho outra meta. Tenho outra meta adiante. Então isso nos leva e nos eleva a novos patamares. Muitos têm corrido em círculos, sem meta. Por quê, pastor? Porque não identificam com clareza o que precisa ser feito na vida, o que tem que ser acertado, o que tem que ser combatido. As pessoas estão aí sendo destruídas pela falta do conhecimento, casamentos sendo destruídos por falta de conhecimento, relacionamentos sendo destruídos por falta de conhecimento. Porque elas não enxergam com clareza, elas não têm, sabe, amados, a visão clara daquilo que elas têm que combater. Então elas ficam correndo sem rumo. Elas não correm com o foco, elas não correm com a meta, elas não, sabe, elas ficam, como Paulo diz aqui, desferindo golpes no ar. Então isso aqui é alegórico, tá? Ninguém vai dar soco no queixo de ninguém, não. Mas você tem que enxergar o que você precisa acertar, amado, e mirar e dar bem dado. Com a palavra de Deus. Então Paulo diz assim, assim corro também eu, não sem meta. Então eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso acertar. Eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei. Então agora, o que eu faço? Agora eu corro. Agora eu corro. Então eu tenho que ter um momento de avaliação, focar, e aí então eu dou a partida, eu dou a largada e corro. Eu não vou dar golpe no ar, porque a hora que eu der o golpe vai ser certeiro. Estão entendendo, igreja? Tá claro? Amém. Glória a Deus. Então, aleluia. As pessoas estão aí correndo, sem rumo, terminando o ano e começando o outro de forma exausta, sem entusiasmo, sem ânimo, com um sorriso falso nas faces, porque não é uma alegria verdadeira. Estão sem ânimo, sem visão, sem determinação. E para essas pessoas, amados, é só mais um ano que começou. Algumas pessoas é só mais um ano que começou. Vamos ver o que vai dar. Vou aí empurrar com a barriga. Deus não aceita estagnação.
O nosso Deus não é um Deus que se agrada de pessoas que, sabe, que param na vida. Ele enviou a sua palavra a nós e Ele não quer que a sua palavra volte para Ele vazia. Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha, amados, nós corremos com uma visão, corremos com metas, nós começamos o ano crendo, confiando que nós veremos e viveremos o que nunca vimos nem vivemos até hoje. Então nós vamos prosseguir assim. Em Atos 9, 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus chama Paulo, e tinha para Paulo uma visão, um desígnio, aquilo que ele determinou. Em Atos 22, 21 diz: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Amados, quando você está na sintonia com Deus, assim como Paulo, você vai ouvindo Deus falar. É algo maravilhoso, é algo tremendo, é sobrenatural. Então Deus fala assim: faz isso, faz aquilo, agora você muda, agora você faz diferente, agora você fica noivo, agora você casa, não, agora você não casa, você casa o ano que vem, agora você troca de carro, agora você compra uma casa, agora você reforma. Você ouve Deus falar. E tudo que você fizer será bem sucedido. Por quê? Deus vai te alinhando, vai te lapidando, vai te acertando no rumo certo. Então o segredo é permanecer firme na visão. Diga isso, o segredo é permanecer firme na visão. Atos 18, versículo 5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Tem o tempo, pastor? Tem. Para o crente se entregar totalmente à palavra. Tem o tempo. Mas esse tempo não pode ser demorado. Deus tem pressa. Deus quer que você se entregue logo à palavra. Deus deseja que você se entregue logo à palavra. Se entregue totalmente. Assim como Paulo se entregou totalmente à palavra. Por quê, pastor? Porque é a palavra que transforma. É a palavra que gera mudança. É a palavra que dá o rumo certo. É a palavra que prospera. É a palavra que traz vida. É a palavra que alegra. É a palavra que cura. É a palavra que, amados, muda a história. Então, quando eu me entrego à palavra, as manifestações da soberania de Deus começam a aparecer na minha vida. Porque Deus, Ele opera segundo a sua palavra. Então Ele diz que a sua palavra não voltará para Ele vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, prosperando naquilo para qual ela foi designada. Então, se eu me entrego totalmente à palavra, eu recebo isso na minha vida. Eu recebo a soberania de Deus. Agora, se eu reluto, irmão, se eu não me entrego totalmente à palavra, eu não vou ver, eu não vou receber as manifestações da soberania de Deus. Ouça, a palavra profética é para todo o ministério Cristo Vive. E vou ir além, para todo o Brasil.
para todo mundo. Porque Deus, Ele não tem uma coisa aqui, uma coisa lá, não. Ele é reto. Então eu vou ir além. Essa profecia é para todo mundo. E ela vai se cumprir na vida de quem? De quem crê. E se entregar totalmente à palavra. Estão entendendo? Em Atos 18, versículo 6 diz: opondo-se eles e blasfemando, sempre vai ter, ouça igreja, sempre vai ter os perseguidores, sempre vai ter aqueles que vão se opor. Então ali com Paulo também teve, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Ou seja, eu estou falando aqui a verdade. Eu estou aqui anunciando a voz de Deus para a tua vida. Vocês não querem? Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Amados, quem não é por nós, é contra nós. Isso é fato. Não tem meio termo. Não existe, sabe, o caminhar junto não estando junto. Então quem não é por nós, é contra nós. E eu vou para onde Deus quer que eu vá. Eu vou para onde Deus me mostrou que eu tenho que ir. E eu não vou me deter com nada, com ninguém. Paulo disse isso. Paulo disse assim: olha, eu vou ir para onde Deus quer que eu vá. E eu não vou perder tempo com vocês. Eu não vou me deter aqui com você. Estão entendendo? Então, olha, não quer estar junto? Jesus disse em Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, igreja, nós não podemos ficar empatados na vida com quem não quer nada com nada. Com quem não quer crer na verdade. Nós não podemos ficar empatados com carnais. Não podemos. Porque nós estamos fazendo aqui uma grande obra. Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem e não pessoas que nos atrapalhem. Eu preciso de pessoas que somem junto comigo, força, e não que fique disputando força aqui comigo. Porque eu quero ver as manifestações da soberania de Deus aqui neste lugar. Nós não podemos ficar empatados. Atos 18, versículo 9 diz: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Amados, este é o ano de proclamar. É proclamação. Nós temos que proclamar a graça de Deus. Nós temos que anunciar o evangelho da salvação, o único e verdadeiro evangelho. Se é o único e verdadeiro evangelho, amado, o resto é mentira. E o Senhor nos chamou para quê? Para sermos voz dele nesta terra. Nós não podemos fazer média com ninguém. Pastor, mas ele é um católico. Ele tem que ouvir a verdade. E é pela tua boca. Mas se ele não quiser, você vai falar que nem Paulo, ó, sobre a tua cabeça o teu sangue. O que Paulo falou? Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo. Desde agora. Eu estou falando a verdade, não a mentira. Então, amados, nós precisamos entender que este ano é um ano de tomar posição como proclamadores da verdade nesta terra. E Deus vai ser conosco confirmando a sua palavra.
Não, pastor, mas eu não posso falar. Amado, se nós nos calamos, Deus não tem prazer na nossa vida. Nós não podemos nos calar. Não, pastor, mas é um irmão lá do seu erro. E sirva ao único e verdadeiro Senhor. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso, porque, amados, não existem vários caminhos que levam a Deus. Não existe. Não existe. O único caminho é Jesus e a sua graça revelada pelo apóstolo Paulo. Fora disso não é evangelho. Fora disso, amado, não é cristianismo. As pessoas aí estão envolvidas com coisas, amados, do diabo. Estão presas em correntes, achando que estão servindo a Deus. E Deus está reprovando, e Deus está dizendo, sai do meio dela, povo meu. Quantos na igreja romana? Quantos? Nas igrejas protestantes aí, que são as filhas da grande meretriz, porque a grande meretriz é a igreja romana, e as filhas da grande meretriz é as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, que estão aí em comércio com o nome de Jesus. E sem falar de espíritas, de maçons, e etc, que vão aí afora em trevas e não na luz. E nós somos luz nesta terra para tirar esse povo das trevas. Nós somos luz, amados, para levar luz para essa gente. Para que eles recebam ao seu único e verdadeiro e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Olha, amados, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. E quando Ele é com alguém, Ele é com alguém. Então se Ele é com você, Ele é com você. Então Ele te diz, olha, não temas. Pelo contrário, fala e não te calas. Te cales. Amados, olha que tremendo. Fala e não te cales. Fala. Mas vai ficar inimigo meu. Como diz a nossa bispa, couves. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, amados, é algo muito sério, é algo muito grande, é algo muito poderoso, porque vai manifestar a soberania de Deus. É a soberania de Deus. E a soberania de Deus é o quê? É aquilo que o homem não pode resistir. Quando o Senhor nos chamou, quem aqui resistiu? Amado, eu fui arrastado, mas fui. Porque a hora que Deus determinou, vai vir. Eu fui. Estava lá dentro da igreja, lá batendo palma, gritando glória a Deus e aleluia. Eu queria? Nem um pouco. Tem muita pessoa que tem vergonha de ser crente. Muitos têm vergonha de ser crente, de entrar numa igreja de crente, do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar. Sabia disso? Eu mesmo, quando fui, uma igrejinha pequenininha, as pessoas passavam, viam meu carro na porta, no outro dia estava lá no meu trabalho. Ô, gente, você está indo na igrejinha ali embaixo? Eu, tô indo. Aí depois de uns tempos, né? Tá indo? Tô indo lá. Porque eu me entreguei totalmente à palavra. Amém? E aí eu... Jesus para todo lado, para todo mundo. Sem medo de falar. Então, igreja, é tremendo, porque quem está firme na visão tem a garantia de Deus a seu favor. Ok? Atos 18:11 diz, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Deus tem prazer em revelar aos seus a sua vontade. Os perseguidores sempre vão existir, tá? Sempre vão existir, e já existiram, existem, existirão. Mas a nossa vida está guardada em Cristo Jesus.
Nós temos as armas espirituais para combater o inimigo. Você diga amém. Então nós não vamos nos calar, porque nós cremos em nosso coração, e a boca fala do que está cheio o coração. Nós vamos nos firmar na oração, vamos confessar com firmeza as verdades de Deus, vamos anunciar a graça, vamos proclamar as manifestações da soberania de Deus. Não vamos nos preocupar com os perseguidores. Não vamos empatar a vida com quem não quer andar conosco. Não vamos gastar o tempo com carnais. Nós estamos realizando uma grande obra aqui. Nós temos uma visão. Nós estamos alicerçados e firmados na rocha. Nós temos metas a serem alcançadas. Nós estamos correndo para receber o prêmio. E nós não vamos mudar esse pensamento. 1 de Samuel 15, 22 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A igreja deve se submeter à voz de Deus. A igreja deve obedecer. O Filho de Deus tem que aprender a obedecer sem questionar. Amém? Porque se é Deus que está dizendo, amado, é Deus que está dizendo, não é homem. Não é ser humano, é a voz de Deus. E Deus fala pela sua palavra. Deus não vai falar nada novo. Entenda isso. Tudo que Deus tem a dizer, Ele já disse. Está escrito. Há mais de 2000 anos, está aqui a revelação da graça de Deus. Então Deus não vai mandar um profeta, não vai mandar um anjo, não vai mandar ninguém anunciar algo diferente do que já está escrito. Então Deus fala pela sua palavra. Deus não vai ficar aqui, mandar eu ficar, porque Deus está mandando eu falar agora, Nada disso. Isso é feitiçaria. Isso é pecado, é abominação. Porque o homem viverá não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra está aqui. Amém? Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Olha, igreja. Tudo se resume aqui. Quer ir bem na vida? Quer realizar? Quer receber o prêmio? Quer ser galardoado em vida? Faz como Deus fala. E tudo vai dar certo para a tua vida. Tudo vai dar certo. Não queira fazer do seu modo. Olha, mas tem gente que está querendo reinventar a roda. É ou não é? A roda já foi inventada há muito tempo, estão querendo reinventar ela. Assim como a palavra. Está escrita há mais de 2000 anos, as pessoas querem mudar, querem fazer do seu modo. Não faça isso. Desde que o Senhor lhe trouxe para a graça, isso é uma pergunta pessoal para você. Então eu gostaria que você recebesse aí. Você não sabia, mas Deus estava lhe dando uma visão. Quando você foi trazido para a graça, o Senhor estava lhe dando uma visão. O Senhor estava trabalhando na sua vida e talvez você não estivesse ali de fato, totalmente ouvindo a voz de Deus, enxergando o que você enxerga hoje, mas Deus estava te dando essa direção. Então, desde esse tempo, amado, o que você tem visto na sua vida? Desde quando você foi trazido para a graça? Teve os olhos iluminados para entender a salvação? O que você pôde ver neste tempo na sua vida? Tem alguma coisa? Teve? Teve?
Manifestações da soberania de Deus. Então isso vai aumentar muito mais. Em Jeremias 1, 11 e 12 diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando Deus nos pergunta alguma coisa, Ele quer nos despertar para alguma coisa. Então, qual a sua visão para 2019? Qual a sua visão para 2019? Está enxergando algo para 2019? Deus perguntou para Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Que vês tu? Que vês tu, Jeremias? Então, que vês tu, irmão Pedro? Que vês tu, irmã Fabiana? Que vês tu, irmã Cida? Que vês tu, irmã Gra? Que vês tu, irmão César? Que vês tu, irmã Tina? Que vês tu, irmão Rick? Que vês tu, irmã Vanessa? Irmão Alberto, que vês tu? Que vês tu, Igreja Cristo Vive Pau Sul? Deus está perguntando. E eu vou ficar sem resposta. Eu tenho que responder para Deus. O que vês tu para 2019? Ele está perguntando. O que você vê para a sua vida para 2019? Então Deus perguntou para Jeremias o que ele estava vendo. E o Senhor era quem estava dando esta visão a Jeremias. Então, amados, eu tenho certeza que Deus está te dando uma visão para 2019. Não é a tua ciência, a tua mente que está projetando algo. É Deus que está colocando no teu coração. Porque os nossos sonhos vêm do coração de Deus. Então, quando Deus perguntou para Jeremias, Deus já havia colocado essa vara de amendoeira diante da visão de Jeremias. Por isso ele disse: viste bem. Aleluia. Jeremias identificou bem o que era. Então Jeremias estava focado na visão. Você não pode se distrair. Você tem que permanecer focado. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Daqui a pouco nós vamos esmiuçar isso aqui, que é uma revelação tremenda. Então Deus perguntou, Jeremias viu, tá? E que relação tem isso? Essa visão de Jeremias, de uma vara de amendoeira, com o cumprimento da palavra profética na nossa vida. Porque Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nesta visão dada a Jeremias, numa vara de amendoeira. Então, amendoeira, nós precisamos primeiro entender aqui o que é a amendoeira. Todo mundo já viu amêndoa? Já comeram amêndoa? Ela é a primeira árvore a florescer. E isso ainda no inverno. É um milagre. Antes do tempo natural das outras árvores, das outras plantas, a amendoeira ela já começa a brotar. Ainda no inverno. No finalzinho do inverno ela já começa a brotar. E é no mês de dezembro, isso na Palestina, já se vê as amendoeiras a brotar. Em pleno inverno. Janeiro é o começo da primavera. E amendoeira, no hebraico, significa vigilante. Aquele que desperta. Olha, você começar aí a fazer
a ligação entre a visão que Deus deu a Jeremias e aquilo que ele disse sobre a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, a amendoeira, ela é a árvore que, no final do inverno, ela já está brotando para florescer. O significado do seu nome no hebraico significa vigilante, aquele que desperta. Então ela fica de vigia. Como assim de vigia, pastor? Ela fica vigiando para sentir, para saber o final do inverno, para já começar a brotar. Para na primavera ela já está totalmente florida. E ela é uma árvore, amados, que o fruto dela, entre 2 a 3 meses já está formado. Então ela dá o fruto também muito rápido. Aí então você começa a ligar. Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira. Amém? E ele diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus tem pressa para cumprir a sua palavra. Vai sair antes que nós imaginemos. Então, Deus é como a amendoeira. Ele fica vigiando para que se cumpra a sua palavra. Por isso ele diz: a palavra não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz. Ela vai prosperar naquilo para qual eu designei. Porque Deus fica vigiando, Deus fica olhando para nós. Para ver se a palavra de fato está entrando. Se a palavra está pronta para brotar, para florescer na nossa vida. Estão entendendo? Então, Deus é o vigia que faz cumprir a palavra em nós. Então, quando Deus dá esta visão a Jeremias, Deus estava dizendo: Jeremias, as minhas palavras vão se cumprir, quer você queira ou não. Tudo que Deus fala vai se cumprir, queiram ou não. A questão é, vai se cumprir na vida de quem? De quem estiver atento, de quem estiver vigilante, de quem estiver aberto e totalmente entregue à sua palavra. Quem estiver firme na visão. Não importa, amados, as nossas fragilidades. Não importa as nossas incompetências. Não importa quem somos nem de onde viemos. Deus é conosco e nos fará tudo o que lhe apraz. Em Jeremias, no capítulo 1, versículos 6 a 10, olha o que diz a palavra. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e as ovelhas de Jesus. Nós estamos destruindo o mal e edificando o temor do Senhor. E o nosso trabalho aqui não é em vão. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas nós cremos que o Senhor tem pressa. Por isso, seja vigilante. Seja sempre o primeiro a dar frutos para Deus. Assim como a amendoeira. Seja você também. Enquanto muitos estão dormindo, porque assim é a amendoeira. As outras plantas estão lá dormindo. E ela está lá atenta. Sentindo as estações. Sentindo a estação para aparecer. Amados,
esteja sempre acordado. Seja como a amendoeira, vigilante, para ser a primeira a brotar, a primeira a dar frutos para Deus. A amendoeira, ela dá os seus frutos entre 2 a 3 meses, é rápido. Então o que Deus fala, Ele cumpre rápido. Assim como a amendoeira. Jeremias 1,12 diz: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós temos que ver bem, temos que entender bem, temos que estar atentos à palavra, pois ela trará os frutos para a nossa vida, assim como a amendoeira. Cuidado com aquilo que vem para roubar o seu foco, roubar a sua atenção, te tirar da congregação, te tirar da comunhão. Cuidado, seja vigilante. O Salmo 126, versículo 1 diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus restaura a sorte. Deus muda a história de vida. E você vai ficar como quem sonha. Você vai dizer: meu Deus, é bom demais. É muito grande, é maravilhoso. Será como um sonho na tua vida, mas será a realidade. Será realidade no seu viver. Porque quando o Senhor restaura a sorte, amados, a pessoa fica como quem sonha. Parece que ela está sonhando. Versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não pare por nada. Não pare por nada. A colheita vai ser grande. A colheita vai ser abundante na sua vida. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Nós daremos frutos todos os dias para Deus. Todos os meses do ano, os 12 meses, nós teremos frutos para apresentar ao nosso Deus. O Salmo 1, 2 e 3, e nós encerramos, diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amado e amada do Senhor, tenha certeza na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. E creia que nada pode adiar o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Tenha certeza que o Senhor é contigo e que Ele irá restaurar o que parecia estar seco na sua vida. Creia nisso. Veja e viva as manifestações da soberania de Deus. Em o nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. A Jesus toda a glória. Aleluia. Glórias e glórias e glórias a Deus. Glórias a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o Deus que fala conosco neste lugar.
o Deus que nos dá a visão, o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que move a favor do seu povo, a favor da sua igreja, o Deus que faz conforme lhe apraz, o Deus soberano. Sabemos, ó Deus, que este é o ano onde veremos o teu braço estendido a nosso favor. Nós veremos, Senhor, as grandes manifestações do teu poder, as demonstrações do teu poder, através da vida da igreja, através da nossa vida. Por isso nos colocamos, Senhor, na posição de arautos, para proclamar a tua soberania, para dizer, nos levando a pastos verdejantes e a águas cristalinas. Senhor, nós temos a plena certeza e convicção de que será um ano maravilhoso. Será um ano de manifestações tremendas do teu poder em nossa vida. Será um ano de crescimento sobremaneira na graça e no conhecimento do teu nome. Será um ano, Jesus, onde nós vamos ver e nós vamos viver o que jamais imaginamos, Senhor. Jamais sequer veio à nossa mente, ao nosso coração. Porque sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Sabemos que tudo coopera para o bem da nossa vida. Sabemos que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Nós somos totalmente abençoados por Ti. O Senhor já nos abençoou. E tudo aquilo que o Senhor quer que venha à luz em nossa vida, por fé, nós traremos, Senhor. Nós traremos a saúde, nós traremos o vigor físico, a longevidade, a cura e a restauração. Nós traremos, Senhor, uma vida emocional equilibrada, saudável e forte. Traremos por fé a prosperidade, Senhor, as riquezas e honras, a abundância, o cancelamento de dívidas, milagres e a alma próspera na tua palavra, Senhor. Nós trazemos, Senhor, por fé, a realização pessoal, os nossos sonhos, os projetos, as metas, os empreendimentos, a vida familiar, Senhor, a reconciliação, a harmonia, o amor, a alegria, a paz, a comunhão e a salvação de toda a família. Para a vida espiritual, Senhor, este crescimento sobremaneira na graça e no conhecimento, o temor, a reverência, a fidelidade, a oração, a fé e a ousadia, Senhor. Trazemos, Senhor, por fé no nosso viver o compromisso com o reino, o zelo, a fidelidade e submissão, a cooperação ministerial, a generosidade e envolvimento profundo com a igreja e com a obra de Deus. Senhor, nós cremos, Pai, cremos que isso será verdade em cada um de nós neste lugar e para cada um que o Senhor trouxer. Para cada ovelha preciosa que entrar por estas portas, nós cremos que isso será realidade, Jesus. Não somente um sonho, mas realidade. Algo cumprido em nós pela manifestação da tua soberania, Senhor. Pela manifestação da tua vontade para o nosso viver. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Que nós recebemos e te agradecemos. Amém. Amém. Toda a igreja diga amém. Glória.